tudo bem? Então sejam bem-vindos então mais uma vez a nossa videoaula, né? Aula de filosofia. E como tema dessa aula de hoje, a gente vai continuar falando então das teorias socialistas para a gente já terminar, concluir esse conteúdo e dar continuidade então à parte do liberalismo, tá certo? E aí a gente encerra essa parte que compõe todo esse processo, tá legal? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A gente vai falar então do socialismo no século XX, tudo bem? Então vamos fazer uma pequena revisão aqui do que seria então esse processo então do socialismo no século XX, porque a gente tem que fazer uma revisão de algumas coisas. Então a Revolução Socialista, que acontece em 1917, né? Porque lá existia uma economia semi-feudal, o povo estava passando fome, o povo estava passando dificuldade, e o povo foi para cima e derrubou o governo do czar, e com isso houve as reformas tanto necessárias. Então, já na sequência, a gente vai ter o comando de Lenin, que ele vai tornar a Rússia então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a supressão da propriedade privada dos meios de produção. Então, quer dizer, não tem mais ninguém. Agora o Estado que vai mandar, e a propriedade privada, os donos das empresas, os donos das produções não vão mais continuar. A planificação econômica, todo mundo vai receber, vamos colocar assim, tudo igual, vai ser uma coisa mais organizada, não vai ter quem é o rico, o pobre, vai ter uma classe, seria teoricamente uma classe apenas, né? Como Marx fala lá no Socialismo, como a gente viu na matéria anterior. A reforma agrária e a nacionalização dos bancos e das fábricas. Então você vai ter aí uma revolução, a revolução que começa a mudar então um pouco a cara da União Soviética. Só que com isso, 2 anos depois, Lenin morre, porque várias coisas aconteceram nesse período, a gente não vai entrar em detalhes. O Stalin toma conta da União Soviética e com isso a gente sabe que ele vai tratar o povo com mão de ferro e vai virar um estado totalitário, que na verdade não é nada do que o Lenin queria, não é nada do que a Revolução Russa queria. Mas enfim. Continuando aqui, então nós vamos ter as seguintes interações aqui. A União Soviética transformou-se nos anos de 1940 em grande potência mundial, desenvolvida e industrializada. Então, quer dizer, 20 anos depois a União Soviética conseguiu então mostrar para que veio, mostrar o seu poder, né? E após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento do poder soviético polarizava as forças mundiais no confronto leste-oeste representado pela Guerra Fria. Então, para quem não está lembrado, é aquele momento entre Estados Unidos e Rússia, onde eles brigavam, né, para ver quem tinha mais poder bélico, para ver quem tinha mais arma, quem tinha mais poder, né, para poder dominar o mundo. Então, o exemplo disso, né, que a gente tem, de como que a polarização aconteceu, foi o macartismo, né? O macartismo é um termo que se refere à prática de acusar alguém de subversão ou de traição, certo? Então você acusa alguém, macartismo é isso, ele acusa. Então tem origem na história dos Estados Unidos, conhecido como a Segunda Ameaça Vermelha. Então lá nos Estados Unidos tinha muito disso, né? Que durou entre 50 e 57 e foi caracterizado por uma acentuada repressão política aos comunistas. Olha que interessante. Assim como por uma campanha de medo à influência deles nas instituições estadunidenses e à espionagem por agentes da União Soviética. Presta atenção, ele vai dizer assim, foi uma medo da influência dos comunistas. Então o macartismo, se a gente parar para observar como que está o nosso mundo hoje, o macartismo está muito presente nesses conceitos da direita, que eu expliquei lá, né? Então, assim, os comunistas vão dominar, que o socialista vai dominar e vai virar tudo um grande problema. Não é isso. O macartismo é uma tentativa de você denegrir a imagem do outro. Ele quer mostrar que o outro é perigoso, que o outro vai causar problema. Só que não é bem assim que a coisa funciona. A gente sabe que isso é só jogo político, jogo ideológico. Não, na verdade, não é bem assim, né? Então, vamos lá. Então, para saber mais, vamos pegar uma informação básica aqui. Então, na década de 60, devido ao temor de que o comunismo fizesse adeptos, diversos países da América do Sul, como Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, então eles foram submetidos a governos ditatoriais.
com perseguições que terminavam com prisão, exílio ou desaparecimento dos acusados, né? Então, um indicativo da tensão existente foi a formação da guerrilha urbana pelos grupos revolucionários na luta contra a ditadura. Tá? Então, como você vai entender como é que funciona essa tensão, justamente é isso. Quem tentou combater a ditadura simplesmente, vamos dizer assim, desapareceu. Né? A ditadura, como o Lenin já mostrou lá, a gente já viu lá com o Stalin, na verdade, desculpa, quando a gente fala do Stalin, a gente vai ver então esse processo totalitário. Totalitarismo é a mesma coisa, a ditadura vai ser a mesma coisa. Aqui é um mapa da Rússia, né? É um mapa da Rússia aqui com seus países em volta, tá? Então a gente vai, esse que é o espaço então, que a União Soviética vai tomar. Então a União Soviética vai ser tudo esse espaço aqui. É legal, mas a gente não vai ficar entrando em tantos detalhes, porque senão a aula fica muito longa. A social-democracia alemã. Então, na Alemanha predominou a ideologia do Partido Social Democrata Alemão, tá? inspirador da social-democracia. Social-democracia, sociedade onde todos, né, têm uma vida igual, uma vida igualitária. Né? Então, principais teóricos dessa tendência, o Bernstein, o Kautsky, né? Apesar de divergir em diversos pontos, os social-democratas concordam em recusar a via revolucionária para a implantação do socialismo. Então, preste atenção. Lá no outro vídeo, eu expliquei que para você chegar numa revolução, para você chegar no socialismo, você conseguir alcançar a sociedade, conseguir alcançar o proletário, conseguir alcançar tudo que ele almeja, tem que revolução, luta armada. Já que não, aqui ele já fala que não, que não precisa fazer isso. Você consegue chegar, você consegue implantar a social-democracia, você consegue implantar um governo onde olha para todo mundo sem precisar fazer uma revolução. Eles buscam mecanismos legais, democráticos, parlamentares que levem numa lenta evolução orgânica à superação do capitalismo. Não é difícil superar o capitalismo, hein? Um pouco complicado. Mas eles querem dizer assim, que o socialismo vai alcançar? Vai. A igualdade para todo mundo vai alcançar? Vai. Mas sem precisar fazer uma luta revolucionária, uma luta armada, como na verdade ele quer dizer. Então vamos lá. Então recusam-se, portanto, à violência e não querem separar o socialismo e a democracia. Então você tem que ter tudo. Você tem que ter a democracia, onde todo mundo pode votar, todo mundo pode tomar as decisões, mas o socialismo onde todo mundo possa ter igualdade social, igualdade política, igualdade educacional, vamos dizer assim. Então vamos lá. A social-democracia não se confunde, porém, com outras formas de liberalismo social, como veremos no próximo capítulo, na medida em que visa, em última instância, a superação do capitalismo e a implantação do socialismo. Então, presta atenção, na medida em que visa, em última instância, a superação do capitalismo. Na verdade, ele não quer deixar o capitalismo para trás e implantar totalmente o socialismo, né? Então você vê, mesmo assim ele sofreu muitas críticas. Vamos ver quais foram as críticas. Do ponto de vista econômico, porque a elevada carga fiscal desestimula os investimentos e leva a economia a impasses. Sob o aspecto social, porque nem sempre o Estado consegue atender aos inúmeros encargos assumidos ou conter o aumento pernicioso do aparelho burocrático. Preste atenção no seguinte, ele está dizendo o seguinte, que o capitalismo continua. Né? O capitalismo continua. O socialismo entra, mas o capitalismo diz assim, ele quer conversar com o capitalismo, porque não dá para você tirar um e colocar outro totalmente. Porque tem coisas, aspectos de um que depende do aspecto de outro. Por exemplo, no aspecto social, nem sempre o Estado não vai conseguir dar conta de tudo. Então ele vai precisar ter, de certa forma, empresas, ele vai precisar ter isso. Justamente para quê? Para balancear como que vai funcionar essa parte no Estado. No âmbito ideológico, sua esperança no socialismo é temida pelos liberais. Enquanto os socialistas acusam os social-democratas de viver bem demais com o capitalismo sem conseguir superá-lo. Então, quer dizer, tem uma crítica aqui, né, que ele fala que é exatamente isso. Não dá para viver dos dois, não dá para viver ou é um ou é outro, mas na sua esperança no socialismo é temida pelos liberais, né? Quer dizer, os liberais querem continuar vivendo, quer continuar ganhando dinheiro, quer continuar tendo riquezas, só que não é bem essa a proposta do socialismo. Então essa é uma crítica
problema muito sério que tem que ser enfrentado. Então, Escola de Frankfurt, eu vou falar bem rápido da Escola de Frankfurt, porque vocês vão ver isso na matéria de Sociologia, alguns alunos, né, algumas salas, alguém das escolas. Então eu coloquei aqui a Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha em 1925. Então vocês estão percebendo que a gente já está falando, não estamos mais no século XIX, estamos no século XX, falando daquelas ideias que surgiram lá com Marx, com Hegel, com Engels, com esses caras. E a gente agora tem uma escola que vai tratar do marxismo, que vai falar das ideias de Marx, só que de uma maneira um pouco diferente. Então a Escola de Frankfurt surgiu em 1925, prestem atenção nessa data. Então prestem atenção nessa parte que está em amarelo. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Erich Fromm e Habermas. E Habermas, que é um dos caras que eu gosto muito das coisas que ele escreve. Este último pertence à chamada segunda geração da escola. Então existiram, na verdade, sim, foi uma escola onde tentaram refazer todo aquele pensamento de Marx que eu falei na aula anterior. Basicamente é isso, eles estão mudando um pouco esse processo. Os frankfurtianos são responsáveis pela formulação da teoria crítica da sociedade, cujos principais temas de natureza sociológico-filosófica são. Então eles vão tratar de autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade e o papel da ciência e da técnica. Esses caras vão falar muito da cultura de massa, vão falar que os ricos e poderosos eles dominam o mundo e eles dominam tudo. E eles colocam esse festival de coisas acontecendo para dominar a gente. Então, mais ou menos isso. Então a Escola de Frankfurt ela faz uma releitura do marxismo. Ela fala um pouquinho de como que a sociedade está, de como a sociedade vive, baseado nesses princípios que a gente está vivendo. Então, os liberais, né, principalmente os liberais, que querem tomar conta de poder. É meio complicado, mas a gente vai entendendo. Então, vamos lá, tem que ter mais algumas informações. Os frankfurtianos criticam a noção de progresso e condenam a violência, mas compreendem que nessa lógica já estava embutida a noção de razão construída desde a Idade Moderna por Descartes. Então, quer dizer, eles criticam, eles condenam a violência, eles querem que tudo funcione, tudo aconteça, mas sem precisar usar da força, né? Analisando as sociedades tecnocráticas altamente tecnicizadas e racionalizadas, os frankfurtianos denunciam a perda da autonomia do sujeito. Então, quer dizer, o sujeito já não tem mais, ele já não pensa mais por si só. Então, a sociedade do que está em volta dele acaba fazendo com que acaba levando toda a vida dele a ser automática. Então, por exemplo, hoje, principalmente, tá vendo? Eles estão em 1925. Hoje a gente é dependente de celular, a gente é dependente de internet, a gente é dependente de computador, a gente é dependente de muitas coisas. E a gente acaba não tendo autonomia realmente de como que a coisa funciona. A gente acaba sendo dominado, dominado pela cultura. Docilizado tanto pela sociedade industrial, totalmente administrada, como pelas extremas regressões à barbárie representada pelos estados totalitários. A sociedade industrial, ela trata o extremismo, né? Hoje, você vai lembrar daquele filme do Tempos Modernos, do Kalitz, né? que ele sai, né? Apertando um parafuso, ou seja, você não tem mais. Você entra no seu serviço de manhã, sai de tarde, chega em casa, veste TV, sabe? E você vai ser dominado e você vai ser conduzido. É o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente tem um pouco disso acontecendo. Então as pessoas estão fechadas aqui ó, no mundinho delas e não estão vendo o que está acontecendo em volta. Tá aceitando coisas absurdas. E aí a gente paga caro com isso. Mas também não vamos só basicamente dar uma entendida em algumas partes. Socialismo do século. Para saber mais, as ideias marxistas expurgadas de seu ateísmo serviram de base teórica para correntes cristãs como a teologia da libertação, que aqui no Brasil aconteceu muito, né? Até inclusive morreu recentemente o bispo do Araguaia, né, do Pedro Casadaglia, que ele era um dos grandes ícones da teologia da libertação, realmente voltado pé no chão, marxista, que trabalhava com o pobre, trabalhava ali com o mais desfavorecido, né, a fim de auxiliá-las na ação evangélica centrada na opção pelos pobres dos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. As SEBs, que são as comunidades eclesiais de base,
elas tinham esse princípio, né? Que são a base, é a base política para muitos partidos que existem hoje. Então a teologia da libertação trabalhava essa ideia marxista, onde a gente tem que ter uma ação evangélica diretamente para quem mais precisa, a classe trabalhadora e a classe pobre, é isso que ele quer dizer. Para vocês que não conhecem, tem muito aluno que não tem nem noção do que é a teologia da libertação, mas ela é um movimento católico que existiu justamente para isso, para trabalhar justamente com essa ideia do pobre pelo pobre, né? Foi representativa a participação do educador Paulo Freire, que desenvolveu um sistema de alfabetização de adultos em que o próprio trabalhador tomava consciência da exploração sofrida. Olha só que interessante. Então, Paulo Freire mostrou que o trabalhador ele era massacrado ali, né, recorrentemente. Por ter atuado na época da ditadura militar, foi exilado. Então, quer dizer, quando você tenta dar a boa nova, trazer a boa nova, você já viu o que acontece, né? Os regimes totalitários, né, te calam, cortam, e a gente vê o que acontece. Não só Paulo Freire, vários outros também foram exilados do país. Ao contrário dos que afirmam que o marxismo esgotou-se, encontramos intelectuais de porte retomando os conceitos do marxismo clássico para adequá-los à nova realidade do mundo globalizado e submetido ao neoliberalismo. Prestem atenção, quer dizer, o marxismo ele morreu. A gente pode até pensar que sim, mas o marxismo morreu. Ele não se esgotou. Porque se falar, o nosso mundo hoje não é socialista, não temos países socialistas assim como Marx previu, mas a gente tem países que trabalham com a social-democracia, inclusive a Dinamarca, para quem não sabe, Finlândia, Suécia, esses países do norte da Europa, é tudo, vamos dizer assim, marxista. A própria Rainha Elizabeth, eu conheço amigos que foram para a Inglaterra e falaram que ela é totalmente, vamos dizer assim, marxista, né, socialista, né, porque realmente lá tudo é para todo mundo, não tem esse negócio, né. Então, vou pegar aqui. Entre esses destacam-se alguns Pierre Bourdieu, o Slavoj Zizek, que é um cara que escrevia para a Folha de São Paulo, eu lia muitos artigos dele, eu gosto muito, e o Antônio Negri. Também são personalidades que trabalham com essa ideia de trabalhar o marxismo no neoliberalismo, porque o marxismo ele quer, lembra bem, ele quer trabalhar um princípio de igualdade social, e o neoliberalismo não quer saber de igualdade social, ele quer saber de lucro. É o que a gente está vivendo hoje, né? Lucro, quer vender tudo, vamos tirar o Estado de tomar conta das coisas. O Estado só faz a lei, quem toma conta é o restante da iniciativa privada, não é bem assim. Então a gente tem uma série de problemas. Agora eu vou passar um próximo slide, falar de um cara que poucos de vocês conhecem. Eu cresci, eu tenho quase 40 anos, eu tenho um pouco mais de lembrança, alguns de vocês alunos não vão saber muito quem é ele. Mas ele está aqui, vou pegar aqui, ó, o fim da utopia socialista, que aqui é o fim. Então, o Gorbachev, ele é um estadista e político russo, oitavo e último líder da União Soviética. Então ele era secretário do Partido Comunista e ele acabou sendo presidente da Rússia por um tempo. Então ele sobe ao poder em 85 e mudou a economia, mudando um pouquinho a burocracia russa. Então libertou os presos políticos e garantiu a imprensa livre e a liberdade individual. Contra o capitalismo não consegue esconder suas contradições. A injusta repartição das riquezas que a sociedade produz é revelada por altos índices de miséria no mundo inteiro. Então dá uma lida nessa parte, tá? Lá essa parte está no texto. Eu acho que ele foi uma grande personalidade, principalmente no final da década de 90, na década de 80, começo da década de 90, certo? Mas ele é um cara que a gente tem que conhecer, saber quem é ele, tá certo? Agora vamos para a segunda parte, já a gente encerra essa parte das teorias socialistas com um pouquinho aí de quem foi Mikhail Gorbachev. Vamos lá. Então, muito bem, liberalismo contemporâneo. Então, o material dessa apresentação está em anexo no Class 1. Já coloquei esse material, tá lá. Tá? Não vou colocar esses slides da aula, vou colocar só o material que está em anexo, está lá um arquivo em PDF para vocês. Nós vamos falar do liberalismo social, estado de bem-estar social, liberalismo de esquerda, neoliberalismo e a crise financeira mundial. Vai ser o tema dessa aula. Então vamos lá, vamos começar com algumas coisas aqui.
Um dos ideais do liberalismo clássico é o ideal do Estado não intervencionista. Então, o Estado não intervém em nada. O liberalismo clássico ele não quer que o Estado, o governo, nem o governo quer tomar conta de nada. Ele quer, né, que deixe o mercado livre para sua autorregulação. Trata-se do Estado minimalista. Então, o que é Estado minimalista? O Estado cuidar apenas das leis, das regras e dessas coisas, né? E deixar que o mercado, os preços, os valores, ele mesmo se autorregula. As extremas desigualdades sociais, no entanto, levaram alguns a admitir que a ênfase na economia livre deveria ser atenuada, a fim de possibilitar a igualdade de oportunidades e auxiliar o crescimento da individualidade. Então, assim, acontecimentos históricos apressaram a reformulação dos princípios do liberalismo. Então, vamos lá, eles tinham uma ideia que a economia livre você tem que vamos maneirar, porque assim não adianta nada se deixar a economia ser fluida e a desigualdade continuar crescendo, ou seja, os ricos cada vez mais ricos, o pobre cada vez mais pobre. É isso que ele quer dizer. Então, vamos tentar atenuar um pouquinho essa auxiliar, deixar as pessoas terem um pouco de coisa. Vamos tentar, vamos supor, o que ele quer dizer aqui, que o fim de possibilitar a igualdade de oportunidade e auxiliar o crescimento da individualidade. Cada um tem um pouquinho de riqueza, ter suas posses, ter suas coisas, ter direito a ter as coisas. Não só o rico ficar mais rico, mas o pobre também ter direito às suas coisas. Então vamos ver o que aconteceu. Então, após a queda da Bolsa de Nova York em 1929, a década de 1930 foi marcada pela depressão econômica. Então, o que acontece? A Bolsa caiu. A Bolsa deu uma caída legal. E deixa eu colocar um pouquinho para cá. E o que aconteceu? Falência, desemprego e inflação geraram graves tensões sociais. Então, quer dizer, todo mundo estava apostando na bolsa de valores. O que aconteceu? Deu merda. A crise do modelo capitalista desencadeou a experiência totalitária na Alemanha e na Itália. Então, quer dizer, o modelo capitalista ele influenciou, por exemplo, em algumas questões que realmente aconteceram depois de 1929, que é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, quer dizer, tem todo um porquê que, né? Você está lá do outro lado do mundo mandando as coisas para cá, de repente o valor as coisas perdem seu valor ou sobe o valor, dependendo da situação, e muita gente perdeu dinheiro. Então, com isso, o que aconteceu? Você pega um país fragilizado como a Alemanha, um país fragilizado como a Itália, você pega um discurso do Hitler, você pega um discurso do Mussolini, dizendo que vai resolver tudo, que você vai ser o salvador da pátria, no fim das contas você vai ser mais um ditador, e aí você acaba tendo o quê? O nazismo. As novas medidas tomadas encaminhar o liberalismo para a tendência que podemos chamar de liberalismo social, em que é revisto o papel do Estado na economia. Então preste atenção. Então, o liberalismo ele começou a fazer o que? Ele se aproveitou da situação, e aí você começa a ver qual que é o papel do Estado na economia. Hoje a gente tem prova disso, né? Essa história dos 600 reais é complicado, porque seria exatamente isso que está acontecendo. O país, o governo dando dinheiro para o povo, tomando conta do povo que não tem nada, para tentar manter a economia. Tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Então o liberalismo social seria mais ou menos essa política. Então, para saber mais, vamos lá. Eu coloquei aqui. A crescente globalização acelerou os movimentos migratórios dos países pobres para os países mais ricos, acirrando sentimentos de xenofobia. Então, gente, a xenofobia ela acontece justamente por isso, porque essa disparidade entre populações, essa história do rico ficando cada vez mais rico, economias ficando cada vez mais ricas e o pobre
não conseguindo mais sobreviver. Então você tem, principalmente no norte da África, que eles vão subindo para a Europa, você vê que tem um problema de xenofobia muito grande, principalmente ali entre nas fronteiras da Rússia com a Europa também. Acontece muito disso. Então vamos continuar aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo tema, que é o estado de bem-estar social, correto? Então vamos tentar entender o que é esse estado de bem-estar social. Antes de mais nada, eu vou passar o vídeo para vocês, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, e aí a gente acompanha para a gente tentar entender então o que é esse estado de bem-estar social. O que é estado de bem-estar social? Meu nome é Eliane e nesse vídeo eu vou definir o que é estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é a ideia de que o Estado deve garantir 3 aspectos básicos para a vida das pessoas em sociedade. Serviços financeiros, como por exemplo, seguro-desemprego, seguro-maternidade e pensões para aposentados, como por exemplo, a previdência, né? Serviços sociais, como a assistência médica e a educação, e também serviços monetários, como por exemplo, medicamentos ou roupas, no caso de uniformes escolares, livros, no caso de material didático para as escolas públicas. Esse tipo de recurso ele vai ser disponibilizado pelo Estado em troca de tributos, impostos e taxas que as pessoas, que a população vão pagar para o governo. Logo, um governo que tem uma lógica de estado de bem-estar social, ele naturalmente vai ter uma quantidade maior de impostos para sustentar esse estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social se desenvolveu nos anos 30 e grandes estadistas da história, como Roosevelt e o Churchill, adotaram princípios do estado de bem-estar social dos seus governos. Para saber um pouco mais sobre a administração Roosevelt e os Estados Unidos nos anos 30, você pode clicar aqui e assistir esse vídeo em que eu falo um pouco mais sobre isso. Ao longo dos anos 30, o economista John Maynard Keynes desenvolveu a teoria econômica que ficou conhecida como keynesianismo e é a base teórica para o estado de bem-estar social e para as social-democracias. O Keynes ele afirma que era uma resposta direta às crises do Estado liberal e à teoria neoclássica, que defendia a não intervenção do Estado na economia. Segundo Keynes, a estrutura capitalista ela naturalmente trabalha abaixo do pleno emprego. E em momentos de crise, a primeira medida que os empresários tomam é demissões em massa. Isso faz com que as pessoas, estando desempregadas, consumam menos, consumindo menos. A linha de produção, as indústrias, o setor produtivo vai produzir menos, produzindo menos, mais demissões, menos consumo, e assim entra-se num círculo vicioso. Crises, demissões, redução do consumo, mais crise, mais demissões. Segundo Keynes, a única estrutura na sociedade capaz de romper com esse ciclo seria o Estado. Keynes defendia que em períodos de crise o Estado tinha que ampliar os seus gastos para agir como uma balança, regulando a estrutura econômica e permitindo que essas pessoas que estão desempregadas tenham condição de renda. Dessa forma, a economia se estabilizaria novamente, segundo a teoria keynesiana, e então o Estado, em momentos de economia estável, podia voltar a se reduzir e pagando as dívidas que por um acaso tenham sido contraídas durante o período de crise. A estrutura de seguridade social é muito importante, tanto no keynesianismo quanto no estado de bem-estar social, porque segundo os teóricos dessa estrutura de governo, quando existe seguridade social, ou seja, serviços públicos disponíveis e gratuitos para a população, os impactos de uma crise econômica são menores. Em uma estrutura estatal em que não há uma oferta de serviços públicos, uma crise de desempregos, por exemplo, não gera só a falta de empregos, mas também a falta de educação, a falta de saúde e o não sustento dos aposentados, dos idosos, por exemplo. Embora Keynes seja muito criticado atualmente, inclusive, e as suas teorias tenham perdido força depois da Segunda Guerra Mundial, a receita keynesiana de lidar com crises frequentemente é adotada, como, por exemplo, as medidas tomadas pelo governo norte-americano no auge da crise de 2008, tinham muito de keynesianismo ali. A Escola de Chicago, de economistas como Hayek e Friedman, são os principais opositores da teoria keynesiana, e as suas linhas de estrutura econômica, que ficaram conhecidas como neoliberalismo ou liberalismo contemporâneo,
ganharam força a partir dos anos 70. Inclusive, se você quiser um vídeo para entender um pouquinho mais sobre liberalismo, pede aqui nos comentários, deixa suas dúvidas do que você quer saber. Quem sabe eu consigo organizar um vídeo assim com uma definição um pouco mais rapidinha e mais sucinta para ficar mais fácil de entender. É isso então, gente. Compartilha com o pessoal aí que tá tentando entender o que é estado de bem-estar social. Essa discussão tá bem alta, a gente tá vivendo aí momentos de discussão em função do estado de bem-estar social, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, e é um tema que faz parte aí da nossa vida no dia a dia. Achei muito bacana o que ela colocou, ficou muito bem definido. Então, vamos lá, desde o início do século XX, a Inglaterra já vinha implantando medidas assistenciais como o Seguro Nacional de Saúde e o Sistema Fiscal Progressivo, mas foi nas décadas de 20 e 30 que o Estado interveio na produção e distribuição de bens. Né? Então, ou seja, a intervenção do Estado em momento de crise, o Estado vem resolver. Vamos pegar o exemplo agora. A gente chegou na pandemia, o que aconteceu? O governo deu R$600. Por quê? Porque se você não tem dinheiro circulando, tudo vai subir, os produtos vão ficar parados, vai ficar caro, ninguém vai comprar, você vai quebrar a economia. Então, de certa forma, você dá R$600 para cerca de 20 milhões de pessoas e aí você consegue mais ou menos todo mundo dinheiro circular. Tanto é assim que nos anos 40 considerava-se que qualquer cidadão teria direito a emprego, seguro contra invalidez, doença, produção na velhice, licença maternidade, a aposentadoria, o que fez aumentar significativamente a rede de serviços sociais garantidos pelo Estado. Então, o Estado minimalista ele quer tirar todos esses direitos, o Estado não tem que garantir isso, certo? Então é meio complicado. O estado de bem-estar social é assim, você dá as coisas de uma forma que não é dá, né? O Estado garante direitos para todo mundo poder viver bem. É isso que acontece, é isso que a gente tem que entender. Minha cara aqui. Então vamos lá. Estado de bem-estar social. Quem é John Maynard Keynes? Ela já explicou mais ou menos quem é. Então, economista, filósofo inglês, né? Tendência democrática de Stuart Mill, aliou-se à eficiência econômica, à liberdade individual com atenção à justiça social. Então ele queria, vamos colocar assim, que todo mundo tivesse direitos. Mas isso significava um revisionismo econômico a partir da crítica do laissez-faire, da economia clássica. Isso aqui é um termo que é usado aí nesse período, mas a gente não vai tratar desse termo, tá bom? Fique tranquilo, a gente não vai falar disso. A única coisa que a gente tem que falar um pouquinho que ele queria que todo mundo tivesse tudo, um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da economia tivesse na mão da pessoa, vamos colocar assim. Como crítico das teorias clássicas do livre mercado, da chamada mão invisível do mercado, né, que dizem que tem uma mão invisível que coordena tudo. Esse é um termo difícil de entender, eu demorei muito tempo para entender, então não vou me ater o que é essa tal da mão invisível, mas a gente pode tratar disso depois. A teoria do livre mercado, ele propõe que o Estado tem que garantir, regular a economia. Propôs medidas de intervenção do Estado a fim de garantir a regulação da economia com investimentos para empresas em pleno emprego. Então, quer dizer, o Estado tem que manter a economia funcionando de melhor forma. Então, o Estado tem que intervir. Então, o keynesianismo influenciou a implantação do welfare state, que marcou a economia mundial após a crise de 1929 e a recuperação dos países devastados pela Segunda Guerra. A partir da década de 70, sua teoria foi rejeitada pelo neoliberalismo nascente. Então, quer dizer, só que é engraçado, muitos todo mundo criticou, ninguém quis, mas só que no fim das contas todo mundo acaba, tem hora que vai lá, peraí que o Estado vai ter que fazer uma intervenção. Que é o que aconteceu nessa pandemia. Muitos países seguiram essa linha, o Estado vai ter que ir lá e intervir. Atualmente, no final da primeira década do século XXI, a intervenção estatal na economia está de volta, diante da crise do sistema financeiro mundial, tendência que alguns denominam de neo-keynesianismo. Então, quer dizer, quando tem a crise, o que as empresas fazem? O governo, vem cá, me ajuda aqui, socorre aqui que eu estou precisando. É assim que funciona. Tá certo? Você deixa a economia de mercado rolar, mas na hora que dá a crise, na hora que estoura tudo, a bolha vai estourar. Aí, quer dizer, quem tem que salvar é o Estado que tem que salvar. Essa é uma coisa que a gente tem que discutir.
Nos Estados Unidos, ideias semelhantes orientaram o presidente Roosevelt na elaboração do plano econômico conhecido como New Deal. Então, é o novo dia, né, o novo acordo, que introduziu o dirigismo estatal durante a depressão da década de 30. Então, a bolha estourou. Todo mundo que investiu nas ações ali em 1929 foi investindo nas ações, pum, explodiu. Mas na verdade não existia esse dinheiro, não existia nada. E todo mundo queria sacar seu dinheiro. E todo mundo queria sacar dinheiro, não tem dinheiro para todo mundo, então as ações vão lá embaixo. Então, quer dizer, aqui o que o governo faz? O governo concedeu crédito para as empresas, presta atenção. O que o governo fez atualmente? Ele concedeu crédito para as empresas não falirem. Interveio na agricultura e adotou inúmeros procedimentos assistenciais de atendimento aos trabalhadores. Então, quer dizer, qual que é esse procedimento de assistencial de atendimento aos trabalhadores? R$600, é isso que está acontecendo. É o keynesianismo. Bem como financiou a construção de grandes obras. Ou seja, é uma coisa que a gente não está pagando para ver. Obras públicas para amenizar a alta taxa de desemprego. Então, o que você faz? É simples. Você ajuda o povo, aí você faz o que? Você fala, vamos construir rodovia. Então o que você faz? Você tem que contratar gente. Então o Estado, toda aquela arrecadação de imposto, o Estado pega, constrói, que eu expliquei, infraestrutura. Lembra no vídeo anterior? Infraestrutura para criar emprego. Então para você, com isso você ameniza a taxa de desemprego e você melhora a economia. Então tem dinheiro circulando. Como tem dinheiro circulando, significa então e a economia está fluindo. Prestem bem atenção nisso. Esse é o estado de bem-estar social. O Estado, ele intervém nessas situações. Embora essas medidas sofressem a acusação de serem semelhantes às propostas socialistas, olha lá, visavam de fato a fortalecer o capitalismo e desse modo também evitar o avanço comunista. Desculpa, né? O comunismo não é nada mais do que ajudar o povo, né? As teorias keynesianas exerceram influência na década de 30 e até a década de 70, né, quando passaram a ser criticadas pela tendência neoliberal, que é o que a gente acabou de dizer anteriormente. Então vamos pegar aqui o próximo tema. Deixa eu tirar eu da tela aqui para a gente poder ver. Em vez de liberalismo de esquerda, em vez de se oporem simplesmente ao marxismo, o que eles fizeram? Eles extraíram dele os elementos positivos, repudiando sobretudo a concepção revolucionária de Marx. É isso que eles estão falando. Então, assim, Marx ele ia para a Revolução Armada, ele ia para cima. Já eles não, eles pegaram as ideias e tentaram, não, vamos tentar fazer isso de uma forma que a gente não precisa fazer do jeito que o Marx falou. Trata-se de uma espécie de terceira via, que recusa a tese de que liberalismo e socialismo seriam inconciliáveis, admitindo que essa passagem poderia ser gradual e pacífica. Liberalismo e socialismo são coisas distintas, cada um pensa de um jeito, não só que Bob não, mas o liberalismo de esquerda já acha que dá para conciliar. O liberalismo de esquerda alimentou na Itália a fundação do efêmero Partido dell'Azione, Partido da Ação, em 42, no qual o jurista e filósofo Norberto Bobbio, que é um cara muito bom, faculdade, eu estudei muito sobre ele, iniciou sua atividade de reflexão política. Como professor de filosofia do direito, a análise da estrutura jurídica o levou a discutir filosofia política, passando de estudo da legalidade para o da legitimidade, exigência de uma reflexão sobre a teoria do Estado. Político ativo, Bob participou de polêmicas em jornais e revistas com católicos neotomistas, neoidealistas e também com marxistas dogmáticos. Então ele foi pra cima dessa galera, né? Neotomista, entre Tomás de Aquino, idealistas, Santo Agostinho e os marxistas. Criticava a injustiça presente no mundo capitalista e o estado de não liberdade dos países em que foi implantado o socialismo real. Ele criticava a injustiça presente no mundo capitalista. E também criticava os países que foram referência no socialismo real. Cuba, por exemplo. Então vamos lá. Então o que a gente tem aí? Ciente das implicações técnico-burocráticas das modernas sociedades industrializadas, sejam elas capitalistas ou socialistas, analisou os obstáculos à democracia, a que chamou de paradoxos da democracia moderna. Por exemplo, então, o que são esses paradoxos da democracia moderna? Presta atenção que isso vai cair na atividade. A necessidade crescente de os governos recorrerem a especialistas,
a ampliação e a complexidade da máquina estatal, quer dizer, ele está criticando, né? A existência de grandes organizações, seja empresariais ou estatais, que impedem as condições objetivas de exercícios democráticos. A predominância da sociedade de massa, que torna o indivíduo apático, muito distante do caráter ativo exigido pela verdadeira cidadania. Então, predominância da sociedade de massa. Todo mundo, as decisões são tomadas de forma muito colegiada, né? O indivíduo não toma a decisão por ele mesmo. O neoliberalismo. Deixa eu colocar uma carinha de volta aqui. Muito bem. As teorias de intervenção estatal começaram a dar sinais de desgaste em razão das frequentes dificuldades dos estados em arcar com as responsabilidades sociais assumidas. Então, isso é a ideia do neoliberalismo. Aumento do déficit público, crise fiscal, inflação e instabilidade social tornaram-se justificativas suficientes fortes para limitar a ação assistencial do Estado. O aumento do déficit público, são dívidas públicas, dívida que o Estado tem, né? Crise fiscal, inflação, quer dizer, está dizendo assim, o Estado não consegue tomar conta, então vamos começar a limitar. Peraí, às vezes o Estado tem superávit, mas mesmo assim eles querem cortar. Os neoliberais retomaram então o ideal do Estado minimalista, presta atenção, cuja ação restringe-se policiamento, justiça e defesa nacional. Quer dizer, o Estado, o que é o Estado? Ele é polícia, cuidar da segurança, justiça e defesa. O resto tudo é privado. É isso que eles estão falando. O Estado não tem que tomar mais conta de previdência, não tem que tomar conta de nada dessas coisas. Ele só tem que cuidar da segurança, da justiça, das leis, né, que eu falei lá no começo, e da defesa do país. O que, segundo eles, não implica o enfraquecimento do Estado, mas, ao contrário, seu fortalecimento, já que se pretende reduzir seus encargos. Tá, você diminui os encargos, só que você tira direito. Para isso você vai tirar direito. Por quê? Porque o liberal vai fazer o que ele quer. Contrata do jeito que ele quer, a saúde ele cobra quanto que ele quer. Se você não tem dinheiro, o problema é seu, você vai morrer a língua e pronto. É o que está acontecendo no Chile. No Chile não é justamente isso. As pessoas não têm dinheiro para pagar a saúde, ou você paga a saúde ou você compra carne. E é o mesmo valor. Então você morre, você está passando mal, você precisa comer, mas você precisa ir no médico. Os dois você não consegue fazer. Complicado. Então tá, a partir da década de 80, os Estados Unidos e a Inglaterra representaram uma nova onda neoliberal. Já na década de 80, a Margaret Thatcher, ela quiser fazer uma nova onda. Por que a gente tem no Brasil a gente tem poucas estradas de ferro? Porque você sabe que há um crescimento das empresas que produzem caminhão e você queria trazer essas empresas para cá. Tá, vou trazer empresas que caminhão, mas o que você vai fazer com o caminhão no país? Então o que você faz? Você vai investir em rodovia. O caminhão vai ser usado para levar alimentos, usado para levar transporte de produtos. Entendeu qual é a jogada? No Brasil, a tendência no mesmo período confirmou-se com a privatização de instituições estatais e a abolição da reserva de mercado. O Brasil privatizou o Vale do Rio Doce, está querendo privatizar o Correio. Então, são várias empresas que estão no mundo capital. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Porém, entre nós, contraditoriamente, o processo esbarrava em outras medidas de nítida intervenção estatal, como os sucessivos planos heterodoxos de controle da economia para conter a inflação brasileira. Aqui ele vai falar, aqui para quem é mais velho vai lembrar, plano Collor, plano Cruzeiro, plano cruzado novo, tudo isso para controlar a economia, que no fim das contas não deu certo. E nesse período a economia passou poucas e boas. O capitalismo não reflete apenas luzes, mas o lado sombrio é a parte integrante da condição de sua expansão. Quer dizer, olha lá, o capitalismo tem sua parte boa, todo mundo tem seu iPhone, todo mundo tem seu computador bom, todo mundo tem seu fonezinho sem fio, Bluetooth, mas só que ela tem um lado sombrio. Ela tem o problema que está aí, nem tudo são flores. Colonização da América no século XVI ou XVIII. Então, quer dizer, são tendências. Olha o percurso do capitalismo. Imperialismo na África e na Ásia no século XIX. Eu já expliquei isso em outras matérias falando que eles vão para lá e
acaba com a população, acaba com o povo. A implantação de multinacionais nos países não desenvolvidos no século XX. Então o Brasil tem multinacional várias. Nossa, tinha de multinacional no Brasil, né? E no fim das contas a gente percebe que tem a multinacional da Volkswagen, mas o carro não tem nada, é super caro. Quer dizer, é complicado, né? Os acordos do Fundo Monetário Internacional com países mais pobres, transformando-os em eternos devedores descapitalizados para o pagamento de juros da dívida. Até um tempo atrás teve até o Lula, né? Não devia nada para a Filipó. Toda a dívida que tinha pagou. Mas parece que a gente está devendo de novo. O Brasil teve muito, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil ia muito recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Vou pegar dinheiro emprestado e depois eu pago. Cara, toda hora o Brasil tava lá, era todo dia notícia do FMI. Graças a Deus a gente passou aí um período muito mais tranquilo, sem passar por todo esse problema. Os países emergentes como o Brasil sofrem perversa concentração de renda, apesar da ligeira melhoria nos índices de desenvolvimento social a partir da primeira década do século XXI. O Brasil não tem concentração. O Brasil tem uma concentração de renda e não tem renda. O brasileiro não tem renda, né? O dinheiro está na mão de alguns e esse é o problema. Em decorrência nas regiões de pobreza, não há como evitar as migrações, a marginalização de jovens e velhos, os surtos inflacionários reprimidos por recessão longa e dolorosa. Como se vê, o capitalismo é um bom produtor de riqueza, mas um mau distribuidor dela. O capitalismo produz bastante riqueza, mas não sabe dividir. Então, quer dizer, você vê que você começa a marginalizar. Quando você começa, por exemplo, você não dá educação, você não dá emprego, o que acontece? Violência. Você vê no Rio de Janeiro, muitos jovens indo para a parte do roubo, do furto, regiões completamente violentas, regiões perigosas. Por quê? Porque a riqueza está na mão de uns, os poderosos estão tomando conta e, como se vê, o capitalismo não se preocupa com isso. Muito bem, então vamos pegar algumas coisas que eu coloquei aqui. Como contraponto da evolução tecnológica, a destruição do meio ambiente e o desequilíbrio ecológico ameaçam a qualidade de vida do planeta, revelando a lógica da economia capitalista, em que o interesse privado geralmente não coincide com o bem coletivo. Então, gente, é assim, é isso que a gente está vendo. O interesse privado ele não quer saber, ele vai, vou destruir? Infelizmente eu vou destruir, não posso fazer nada. Mas, porra, não é assim que a coisa funciona, né? Então, ou seja, a gente quer chegar a gente quer ter tudo, mas a que custo, né? Essa evolução tecnológica ela é cruel. Vou pegar aqui. Então, tá aqui. A partir de 2007, então quem está lembrado em 2007, teve início uma crise financeira mundial, desencadeada pelo aquecimento do mercado imobiliário das agências financiadoras norte-americanas, que ofereciam créditos sem exigir garantias para o cumprimento das dívidas, o que levou a ações financeiras artificiais, olha pra você ver, vamos dizer assim, artificiais, que eu não quis dizer, né, mas vamos dizer assim, fake, não vou dizer fake, não é fake, mentirosas, não existiram, porque se lastro a criar um castelo de cartas fácil de desmoronar. Aliada às dívidas decorrentes da guerra do Iraque, a crise extrapolou os limites dos Estados Unidos, afetando a economia mundial. Você tinha muita oferta, você oferecia, mas você não tinha como oferecer. As pessoas não ofereciam garantia de que vai pagar. Uma crise terrível, uma crise que até hoje a gente sofre com ela. O dólar nosso, por exemplo, está alto por conta dessa crise. Vamos lá. A bolha, né? Tá vendo aqui a bolha? A bolha. Com governos de diversos países com a quebra de instituições imobiliárias e agências de seguro precisaram intervir para nacionalizar bancos e injetar fortunas na economia. Para alguns, trata-se do fim da era neoliberal, o fracasso do modelo Estado mínimo por ter exigido uma regulação mais ativa do governo. Outros ponderam ser impossível voltar ao keynesianismo
e preconizam transformações mais radicais do modelo econômico. Aqui eu faço um parênteses, porque infelizmente nós voltamos sim ao keynesianismo, voltamos, o Estado teve que fazer interferência financeira. A gente viu nos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, o Trump teve que fazer interferência financeira, ele teve que dar dinheiro para o povo poder sobreviver, porque muitos setores não tinham como sobreviver. Então, ou seja, o Estado mínimo, de certa forma, não funciona como deveria, como eles acham que tem que funcionar, não dá. O Estado tem que tomar conta, porque assim, o Estado consegue sim dar conta, ele consegue manter, ele consegue, se não tiver corrupção, se não tiver pessoas com interesses escusos, então não adianta. Dá sim para resolver o problema, se for mesmo o problema do Estado, dá sim para resolver. E o keynesianismo ele volta, o modelo ele fracassa, o modelo capitalismo está fracassando cada dia mais está indo ao fracasso. Então, para não finalizar, vamos lá, vamos terminar aqui. Então, o Bob vai dizer que o capitalismo é o estado da injustiça. Então, o socialismo real, da não liberdade, a gente sabe que o socialismo real, quando ele tentou existir, ele acabou virando totalitário. Isso é outra discussão. Exigência de novas estruturas políticas, sociais e econômicas que permitam a gestão dos patrimônios públicos e privados de maneira a impedir privilégios ou exploração e proporcionar iguais oportunidades de trabalho e de acesso aos bens produzidos pela sociedade. E para o funcionamento adequado seriam necessários mecanismos políticos que assegurassem o prevalecimento de valores coletivos sobre os individuais. Então aqui é a questão de pensar em todo mundo, não pensar só em você, só na sua riqueza. Isso é o que o Bob está querendo dizer. Os abusos tanto do Estado como dos grupos privados seriam controlados pelo Estado de Direito e por organizações da sociedade civil que pudessem garantir a coparticipação na formação das vontades e decisões. Ok? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.